Alô, gente de todo o Brasil. Aqui é seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Vai o meu abraço para você, meu irmão Roberto, Paulo Roberto, e os demais irmãos, meu irmão Dejair, Jair, minha irmã Zilda, meu irmão Mário, e os demais irmãos e irmãs que têm curtido este canal, que está comigo nessa caminhada. Eu já estou caminhando 3 anos. Desde janeiro, do dia 1º de janeiro de 2021, eu iniciei. Depois eu tive que parar no início de 2022. Eu tive que parar por um espaço de uns 5 meses, por questão de uma cirurgia na minha vista. Depois eu voltei novamente. E graças a Deus, aqui estamos para mais um dia na presença do nosso eterno e bendito Deus. Meu irmão, muito obrigado pelos seus inscritos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva. Continua curtindo, assistindo, porque isto é muito importante para que o nosso canal, meu canal, o Canal da Graça, possa crescer cada vez mais, desvendando a mentira que está dentro desta velha religião. E eu tenho uma mensagem, e o título da mensagem é esta: banho ou batismo? Por que, irmão Nilson, você diz banho ou batismo? É o título da mensagem. Porque o que eu vejo é um banho, não é um batismo. Porque, na verdade, batismo não existe. Não existe mais batismo. O batismo é coisas que passou, foi para o povo judeu. Isso simbolizava purificação. Isso foi para a nação de Israel. Nenhum gentil tem direito de passar pelo batismo, porque não foi dado esse mandamento já foi encerrado lá no 1º século, no ano 70. Tudo acabou. Então, meu irmão, eu tenho um grande conhecimento nessa área sobre batismo. Eu fui especialista nessa área. Eu dava aula de batismo. E quando eu ouvi a graça, pela primeira vez, eu ouvi o nosso irmão falando contra o batismo, eu fiquei indignado. Porque eu era especialista nessa área, me acompanha e veja comigo. Porque não foi fácil, não foi de um dia para o outro. Eu quero que você me entenda, meu irmão, minha irmã, você que está no sistema, você que já passou por esse batismo, você que está com o seu nome para batizar, está prestes para batizar, sai fora, que isso é uma enganação, isso é uma mentira, dizendo que o batismo tira o pecado, ele não tira nem a sujeira do corpo. Se pelo menos eles passassem um sabão, um sabonete, uma bucha, esfregassem um shampoo na cabeça, ainda poderia dizer que a sujeira do corpo saía, mas nem a sujeira do corpo, simplesmente eles molham a pessoa e tiram. Então eu pergunto, é um banho ou é um batismo? Porque batismo não existe, o banho continua existindo. Então, como eu estava dizendo, eu era especialista nessa área. Quando eu ouvi falar que o batismo não existe, que o batismo foi para a nação de Israel, e eu dava curso de batismo, eu falava que todo homem, toda mulher tinha que descer as águas. Porque até mesmo Moisés, quando atravessou o mar com o seu povo, ele foi batizado na nuvem e no mar. Está lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Então eu disse
que era necessário que todos passassem pelo batismo que o próprio Jesus foi batizado. Eu quantas vezes ensinei errado porque aprendi errado. Eu falava, eu ensinava que quando o homem descia, que cobria a sua cabeça debaixo da água, ele estava sendo sepultado. Quando levantava, ele estava sendo ressuscitado. E que o velho homem morria na água, mas o velho homem morreu na cruz de Cristo. É uma grande mentira. E eu não aceitei, como você talvez pode estar ouvindo essa mensagem, as palavras que eu estou falando, você está em dúvida, mas não adianta você abrir este livro, quantas vezes você quiser abrir este livro, mas se a sua mente, a sua mentalidade não for aberta, se Deus não trabalhar, como diz Efésios capítulo 1 e versículo 18, Deus abre a mente, Ele abre os seus olhos espiritual, para que você possa enxergar a verdadeira graça de Cristo em nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, eu fui um especialista do batismo, mas não sabia eu que o batismo foi para a nação de Israel. Veio um homem chamado João Batista e ele não fez nenhum tipo de propaganda. Ele não colocou cartaz, faixa pelas ruas de Jerusalém. Ele não saiu distribuindo folheto, não saiu anunciando que ele estaria no Rio Jordão batizando. Mas o povo vinha ter com ele de várias cidades ao redor de Jerusalém. Vinha ter com João. E João dizia, eu vos batizo com água. Porque no capítulo 1 do Evangelho de João, a gente fala evangelho, mas na verdade é livro histórico, é livro biográfico, porque Jesus era da lei. Ele viveu a lei, ele pregou a lei, ele veio cumprir a lei. Então muitas vezes a gente fala evangélico, mas não é evangélico. O evangelho foi da cruz para frente. Porque lá em Hebreus capítulo 9, versículo 16, estando vivo o testador, como pode ser Novo Testamento? O testamento só tem valor depois que o testador morre. Então nós olhamos para o capítulo 1 de João, e o versículo 29. Jesus diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós olhamos para o mesmo capítulo, ali 30, 31, 32, ele diz assim, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu. Ele tem muito mais poder do que eu, porque esse batiza com o Espírito Santo. Então vocês podem ver que o ministério do batismo acabou. Ele diz, eu vos batizo com água. Mas aquele que vem após mim vai continuar. Não, ele diz, aquele batiza com o Espírito Santo. Então terminou. Ali estava findando o ministério de João Batista. João Batista, a missão de João Batista foi somente batizar o povo. O que significa batismo, irmão Nilson? O batismo significa purificação para os judeus. Era lavar. A lavagem da água era uma coisa simbólica, porque os judeus tinham por costume de levar um cordeiro ao sacerdote para ser sacrificado. Transmitia o seu pecado para ele, para aquele cordeiro, para aquele cabrito, para aquela ovelha, e chegava ao sacerdote, ele passava pelo ritual da água, que simbolizava purificação. Porque a água simbolizava purificação. Quando um judeu chegava na casa de outro judeu, ele não sentava na mesa antes dos seus pés, suas mãos, seus rostos ser lavado. Era trazido uma bacia e lavava e enxugava. Foi por isso que Jesus fez isso no capítulo 13 de João, versículo 7. Ele colocou água numa bacia
e lavou os pés dos apóstolos e enxugou com uma toalha. Pedro perguntou, ele diz, o que eu faço agora vós não entende, mas um dia vós entenderás por que eu faço isso, porque eu vim para servir, não para ser servido. E nós vemos que os homens de hoje, esses xerifes, e esses caciques que estão aí, eles querem glória, eles querem honra, eles querem ser honrados. E na verdade esse livro não dá direito para homem nenhum, porque Jesus disse no capítulo 23 e 8 de Mateus, todos vocês são irmãos. Não existe o maior ou o menor, sacerdote, sumo sacerdote, ancião, chefe do povo, tal, diretor disso, doutor daquilo. Vós são todos irmãos. Então não existe esse negócio de bispo, pastor, apóstolo, conferencista, tá? Somos todos iguais. Não tem diferença, somos todos impuros perante Deus. Então, voltando para a palavra batismo. O batismo serve para quê? Pastor, por que o senhor quer me batizar? Eu quero te batizar para que seus pecados sejam perdoados. Mas espera um pouco. Por que o senhor diz que a igreja está em pecado? Irmão, a igreja está em pecado. Nós temos que buscar mais. Temos que fazer uma campanha de oração, seus mentirosos, seus caras de pau. Mente para o povo passar por esse ritual. Para passar por esse banho, vestido como pinguim, tudo de branco. O que isso significa? Onde está escrito na Bíblia? Porque, na verdade, eles fazem isso, dizendo que os seus pecados ficam na água. É uma mentira, porque eles mentem porque são mentirosos. Enganam porque são enganadores. Na verdade, esses homens falseiam. Eles não são nada mais do que lobos enganadores, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 20, 29 e 30 de Atos. Ele diz, depois da minha partida vai surgir lobos, cruel, devorador, que não poupará o rebanho. É o que nós estamos vendo hoje. Tudo isso que você vê em cima do público são lobos. Vestido de pele de ovelha, não, vestido de paletó e gravata. São todos lobos. Então, voltando para aquilo que eu estou dizendo, eu falo isso por conhecimento. Eu estive 40 anos lá dentro. Lá dentro, 40 anos, aquele que não queria batizar. Ele se recusava em ser batizado. Não, porque eu já passei pelo batismo quando eu era pequeno e tal. Aí eles falavam, vai lá, pastor Nilson. Me chamava, pastor. Vai lá, pastor Nilson. E eu ia e dava um estudo individual, talvez na casa dele. Ou depois que terminava o culto, eu dava um estudo, mostrava dentro desse livro. A pessoa dizia assim, sim, não, agora eu vou passar pelo batismo. Mas eu quero que você esteja comigo dentro daquela piscina. Então o que eu quero dizer é que água de piscina, de rio, de lago, de açude, não tira pecado. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não havia remissão. O que removeu o pecado da humanidade foi o sangue do Cordeiro de Deus, porque João diz, eis o Cordeiro, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. E o próprio profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 4, ele diz, porque ele levou sobre si todo os nossos pecados. Ele já levou. Então não existe pecado. O batismo não simboliza nada mais do que um ritual. Isso é batismo de imundícia. Se você, meu irmão, repudia isso, sai fora dessas mentiras, dessa enganação, porque hoje, eu dou graças ao bom Deus, porque me iluminou a minha mente da minha esposa e alguns dos que estão à minha volta. Hoje eu tenho um grupo de pessoas que me ouvem em todo o Brasil, fora do Brasil. Eu agradeço de coração você, meu irmão, minha irmã,
Eu não tenho uma sinagoga. Eu não tenho um salão. Eu não tenho porque não quero. Não tenho porque não sou mentiroso, não sou enganador. Eu já enganei, mas hoje eu fui liberto. Você que vive mentindo, vive enganando, você pagará por isso. Porque você sabe que isso é mentira. Levar uma pessoa e jogar uma pessoa dentro de uma piscina, dentro de um lago qualquer, você está fazendo o que Deus não aprova. Isso você está fazendo uma blasfêmia contra Deus. Porque o pecado, aonde está o pecado? Não existe pecado. Não existe. Porque Hebreus capítulo 9, vai lá minha irmã, meu irmão, capítulo 9 de Hebreus, versículo 26. O pecado foi exterminado na cruz de Cristo. Então, se o pecado foi exterminado na cruz de Cristo, então acabou. E olhando para a carta de João, capítulo 3, a carta de João, capítulo 3, versículo 4, que o pecado é transgressão de lei, a lei acabou, Romanos 10 e 4. Olhando outra vez, olhando que o apóstolo Paulo disse, se eu não conhecesse a lei, eu não teria pecado. Se eu peco por causa da lei, mas a lei deixando de existir, acabou. E nós olhamos para Romanos capítulo 6 e versículo 3, que nós fomos batizados na cruz de Cristo. Foi ali que foi o batismo, que o velho homem morreu na cruz de Cristo. O velho homem não morreu na piscina. Isso é uma mentira, é uma aberração, é uma enganação. Um certo pastor, que eu tinha muita admiração por ele, ele era um teólogo, e ele batizou um grupo de pessoas numa chácara de um amigo meu. E ao terminar o batismo, ele pediu para o proprietário, esvazie essa piscina, porque toda essa água está imunda. Porque se alguém entrar aí dentro, vai pegar o pecado que está aí dentro dessa piscina. Vê a burrice, a tolice desse teólogo. E é o que acontece nos dias de hoje. Mas nós temos que batizar na água corrente. Porque a água leva o pecado. Eu pergunto, aonde está? Se nós tivéssemos pecado, aonde estaria o pecado? O Espírito não peca, porque o Espírito é de Deus. O Espírito não se contamina, é como o peixe de água salgada, ele não se contamina com a água do mar. A lagosta, a sardinha, o camarão, qualquer que seja, quando você tira ele de lá, você tem que salgar para você comer. O Espírito não se contamina. A carne não se santifica. A carne ela é impura, ela é imunda. Ela vai para a terra e vira terra. Então se purifica o quê, meu irmão? Me explica. Oh, meu Deus, eu queria saber que tamanha burrice são essas de vocês. Hoje eu sei o quanto eu fui burro, ignorante, por não conhecer. Jesus disse, 22 e 29 de Mateus, errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 4 e 6, o meu povo erra por falta de conhecimento. E eu errava por falta de conhecimento. Hoje, você ouvindo essa mensagem, você pastor, você teólogo, você professor de escola dominical, você presbítero, você diácono, você evangelista, pare. Coloca um basta, um fim. Dispensa todo esse povo. A partir de hoje não existe mais, porque essas coisas acabou na cruz de Cristo. Somos libertos, porque um pastor da minha igreja, pastor pela qual eu frequentava, ele disse que uma certa vez o batismo precisou parar. Ele foi o batismo, ele dizia, o batismo eu só faço em água corrente. Mas por que, pastor? Porque uma vez nós fomos fazer um batismo, chegou lá, a irmã passou mal lá, vomitou dentro da piscina e ela tinha acabado de almoçar, vomitou aquele monte de macarrão, com aquelas coisas erradas lá, e as pessoas, e o pastor não quis parar o batismo, e as irmãs entravam, saía macarrão, saía umas tomates grudadas no cabelo e precisou parar o batismo. Então ele chamava batismo de piscina, batismo de imundícia. Mas eu falo, todos os batismos é batismo de imundícia.
porque o verdadeiro batismo já foi feito por nós na cruz de Cristo. Os judeus passaram pelo batismo, mas nós, gentios, não temos lei. Porque aqueles que estão em Cristo, Romanos 8, verso 1, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passou. Então, Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu enganei, falei ao contrário, mas é 17, versículo 17, capítulo 5 de Coríntios, 2 Coríntios. E Romanos 8, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a lei, mas sim segundo a graça. Se você gostou dessa palavra, se você está prestes a passar por isso, dispensa isso, porque isso é batismo de imundícia. Eu falo e já citei os versículos para você aqui dentro deste livro. Você já está liberto pelo sangue de Cristo naquela cruz que já derramou há quase 2000 anos atrás. Fique com esta palavra, que Deus conceda graça e mais graça e entendimento para as vossas vidas, meu irmão e minha irmã. Um abraço para todos vocês, um beijo no coração de vocês. Graça e paz para todos.